Eu tô montando esse vídeo porque hoje começa uns 21 dias de jejum e oração do ministério que eu faço parte, Batista da Glória. E nesses 21 dias, os pastores pediram para nós oferecermos as nossas primícias para Deus, certo? E eu fiquei pensando em algo que eu podia fazer para ser edificante em minha vida e edificante na vida de alguém também. E então eu resolvi fazer esse vídeo. Durante esses 21 dias, eu vou estar postando um vídeo curto, todos os dias, com alguma história da Bíblia que me ajudaram de alguma forma, e eu tenho plena certeza que vai ajudar vocês também. Não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa fazer nada. Se esse vídeo foi edificante na sua vida, para mim já vai ser de grande valia. Amém? Se ficou alguma dúvida, me manda inbox. Se eu não souber responder, eu vou pedir pro meu pastor e vamos indo. Amém? O versículo que eu vou estar lendo hoje está em Gênesis 22, que diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta nação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei, e grandiosamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou seus moços, e levaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Nor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Azo, e Pildas, e Gedlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome é Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gã, Tais e Maacá. Então, essa história ela é muito edificante porque
porque ela mostra ali que Abraão, mesmo Deus tendo pedido seu filho tão esperado, ele não mediu esforços, não pensou duas vezes e levou seu filho para o holocausto. Então, eu queria saber o que tem sido a sua dificuldade hoje em oferecer para Deus aquilo que Ele pede para você. Quais são as coisas que têm te bloqueado para você não ir mais alto, para você não conseguir as suas coisas? Porque assim, nós vemos que muitas vezes Deus pede coisas tão simples pra gente e a gente fica ali, não, isso eu não vou fazer não, isso é demais pra mim. Poxa, o Isaac era o filho esperado de Abraão, era o filho desejado, é o filho que foi mais esperado, que conta na história da Bíblia, entre todos os outros que tiveram. E ele não pensou duas vezes, ele obedeceu a palavra de Deus e foi. Então, o que tem sido o nosso bloqueio? O que é aquilo que Deus tem pedido pra gente que a gente tem falado, não, isso eu não posso fazer, né? Porque assim, muitas vezes Deus nos testa assim em algumas coisas para saber até onde vai a nossa fé, né? Você tá murmurando demais por algo que você tem pedido para Deus e ainda não alcançou, é porque ainda não chegou a hora. Quanto mais você murmura, é o que eu sempre falo, mais longe vai ficando a bênção de chegar até você. Às vezes, aquilo que você pediu para Deus tá no portão da sua casa para entrar. Mas aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a falar palavras de negatividade e a bênção vai se afastando de você. Então, quanto mais você deixar nas mãos de Deus e você crer que o que você pediu vai acontecer, sim, aquilo vai chegar mais próximo de você. Nós sabemos que ações, elas tendem a nos levar a reações. Então, não espere que Deus te dê algo se você não tem colocado na presença de Deus 100% de você. Se você não lê a Bíblia, se você não procura estar em comunhão com Deus, não tem motivo para Deus querer te dar algo que você tem pedido para Ele. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Deus é tudo isso sim. Mas Ele quer ver o nosso sacrifício. O que podemos abrir mão para a gente conseguir ter isso na nossa vida, entendeu? Tem essa música, Entre a Fé e a Razão, que ela é uma música muito linda, que mexe mesmo com a gente. Eu vou deixar ela de fundo para vocês ouvirem um pouquinho enquanto eu vou falando. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo também. É uma música realmente que mexe muito comigo. E muitas vezes porque eu tinha perguntado isso também, né? Falei, Senhor, eu tô pedindo há tanto tempo tal coisa e não tô conseguindo. O que o Senhor precisa que eu faça para que o Senhor coloque essas coisas na minha vida? E ultimamente eu não tenho pedido nada material, não. São coisas mesmo espirituais, é crescimento espiritual, é saber lidar com as pessoas melhor, é não carregar o peso das pessoas para mim, é ter uma comunhão com Deus melhor. É isso que eu tenho pedido ultimamente. E algumas vezes eu tinha visto que não estava fluindo. Eu pegava a Bíblia para ler, não estava conseguindo puxar o que a palavra queria me dizer. E eu acabei entendendo que se eu não buscar a palavra de Deus verdadeiramente, se eu não entrar fundo, não querer saber o que Deus quer falar comigo através daquelas palavras, eu não vou conseguir nada do que eu estava querendo, nada do que eu tô querendo, né? Como o nosso pastor fala, é uma peneira que você coloca ela dentro de um rio e puxa. Quando você puxa, a água escorre, ela sai vazia. Você coloca de novo embaixo da água, ela tá cheia. Você puxa, a água ficou lá embaixo. E o que é isso?
é a sua comunhão com Deus, é a comunhão com o Espírito Santo. Então, enquanto você está imerso nas palavras de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Quando você sai da presença de Deus, você se esvazia da presença do Espírito Santo. Então, temos que estar cada vez mais e mais nos aprofundando na palavra de Deus. Porque o que a gente prega não é brigas de religiões, não é briga de placa de igreja, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não é isso. É você ter comunhão com Deus, é você buscar um lugar onde a presença de Deus seja real ali, seja manifesta naquele local, e onde você se sinta cheio da presença de Deus. Então eu quero saber de você hoje, o que tem sido o seu bloqueio? Qual o motivo de você não entregar aquilo que Deus pediu para você? Abraão entregou seu filho, ele levou seu filho e não pensou duas vezes. A dor dele era forte em saber que ele podia sim perder o seu filho, mas a fé que ele tinha era muito maior do que a razão. Então, Deus lhe concedeu a grandeza de ser pai de multidões, porque ele foi fiel. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. E nós não temos feito isso. Às vezes Deus pede para você falar da palavra dele para alguém que está na rua. Você tem vergonha. Às vezes Deus pede para você falar da palavra de Deus para um familiar. Você tem vergonha. Ai, o que eles vão pensar de mim? Não, quem sou eu? Não pensa isso. Deus te dá todos os tipos de situações para você falar da palavra dele, e ele te capacitará em cada uma dessas oportunidades. Não pense que você falará bobagem. Deixa o Espírito Santo de Deus agir em você, que você com certeza verá as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa que queira falar para mim, me chama em inbox que eu vou estar respondendo. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou conseguir fazer esses 21 dias, cada dia falando de uma palavra e daquilo que Deus falar em meu coração. Amém? Beijo grande, Deus abençoe. Tchau, tchau.